Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus, eu sou Ed The Drummer e hoje o papo será sobre vendedores, né, Guilherme? É isso aí, o negócio é vender as boas novas. Olha só, né, tu pegou, né, a piada, né, a grande comissão, né? Mas nos visitando hoje lá do Ampulheta e também faz parte do Justus et Pecador, Giancarlo Marx. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Fala pessoal, beleza? Ô Jean, só antes da gente entrar ali no podcast, tu é o Justus ou tu é o Pecador? É, pecador, cara. Mas hoje então nós vamos falar sobre a grande comissão. Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadoras de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Muito bem, pessoal, então, como comentado, hoje nós vamos falar sobre a grande comissão, né, um texto aí bastante conhecido, texto que tá lá em Mateus capítulo 28, dos versículos 18 ao 20, né, alguns podem pegar do 19 ao 20, principalmente o 19 ao 20, né, que tem a ordem, né, mas alguns começam do 18, alguns começam do 17, alguns fazem o capítulo inteiro, mas a grande comissão realmente é aquelas últimas palavras de Cristo. Então, eu gostaria de perguntar pra vocês, né, se alguém puder ler aí pra nós o 19 e o 20, né, essa ordem, e começar aí o papo dizendo o que é a grande comissão, o que é isso daí, o que é esse trecho aí que o pessoal tanto fala. Vamos lá então, Mateus 28, 19 e 20. Jesus diz assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, e lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha só, hein? É profundo, né, e desafiador, né? Você imagina Jesus partindo e deixando uma ordem pra você reproduzir aquilo que ele fez com você, né? Então, esse texto pra mim é assim, meu coração tá nele, sabe? Se fosse pra eu eleger um texto favorito, uma fala favorita de Jesus, essa pra mim provavelmente estaria no top 10 ali, né? Porque é uma, ao mesmo tempo que é uma ordem, ela traz uma promessa contida, né? Ela fala, ó, embarca nesse rolê que eu tô com vocês até o fim, né? Então eu sou apaixonado por esse texto, cara. Você acertou demais em me chamar pra gravar isso, porque pode ser que eu seja muito ruim explanando sobre ele, mas no meu coração ele é muito presente, assim, faz muito sentido. E é interessante que o texto ali, né, da grande comissão, que a gente falou, né, ele tem ordem, ele tem promessa e tem compromissos de Jesus, né, mas ele é algo assim que, pelo menos em Mateus, né, é a última frase de Jesus, né, é a última coisa que ele nos deixou, vamos dizer assim, olha, eu tô falando isso aqui pra vocês agora, eu só vou falar com vocês quando eu voltar, que eu prometi, né, porque a gente tem lá na ceia de Jesus, que ele falou que ele só vai tomar de novo do fruto da videira quando ele tiver a próxima ceia, né? Então ele prometeu que vai voltar, né? Sim. Mas é interessante, assim, que é a última coisa que ele fala, né? Então, vamos dizer assim, é a última frase, é o encerramento, né? Eu tenho que fechar com chave de ouro aqui, né? E aí ele nos dá essa frase aí, né? Tipo, marcante e emblemática. Frase não, né? Porque tem mais de uma frase, né? Mas esse trecho aí, né? E como é que a gente entende aí
Ariel, esse contexto aí que tá, o que tá acontecendo aí? Como que Jesus tá indo embora? O que aconteceu antes? Em que situação que acontece? Quem que tá aí? Qual que é o contexto aí dessa mensagem de Jesus da grande comissão? É interessante porque essa frase de Jesus, né, esse momento, essa declaração que ele faz, né, como vocês mencionaram ali, que ele dá a missão, ele dá uma ordem pra gente e ao mesmo tempo ele diz que ele vai estar sempre conosco. E eu acho interessante que no 18, né, a gente não leu, mas no 18 ele também fala que toda autoridade foi dada a ele sobre o céu e a terra, né? Então ele também declara que ele tem poder sobre todas as coisas, né? Então tem uma declaração, tem uma ordem, tem ao mesmo tempo um conforto, um alívio pra gente, né? Então isso é muito bacana. E Jesus tá falando isso aqui pós-ressurreição e pré-ascensão, né? Basicamente tá exatamente nesse momento onde que Jesus morreu, ressuscitou, ele tá tendo vários encontros com alguns discípulos, né? Ele tem aparecido pros discípulos. A gente vai ver em outros evangelhos, por exemplo, o evangelho de Marcos também vai relatar essa mesma situação. A Atos 1 ali, né? Vai falar também sobre essa parte, né? Onde que Jesus tá ascendendo aos céus e antes de ascender aos céus, como o Duda mesmo falou, as últimas palavras de Jesus, né? A gente, às vezes, vê aqueles filmes, né? Onde que tem uma pessoa que ela tá no leito de morte, né? Ela tá com aquelas últimas palavras e alguém vai lá, reclina a cabeça sobre o peito daquela pessoa, ela sussurra no ouvido as últimas palavras, né? E me dá muito essa sensação quando eu paro pra pensar na grande comissão, justamente porque são as últimas palavras de Jesus na terra. Perfeito. Então é nesse ponto que se encaixa. Pós-ressurreição e antes da ascensão. E ali Jesus tá prometendo que ele vai voltar e ao mesmo tempo ele irá voltar, né? Vamos dizer assim, não vou dizer fisicamente, mas vai voltar ali, né? Pra nos resgatar. E nesse ponto, Jesus tá dizendo, eu vou estar com vocês sempre, né? Não vou abandonar vocês. Então é nesse ponto aí que Jesus tá declarando essa grande comissão pra todos os seus discípulos ali presentes, né? Ariel, eu ouso acrescentar duas coisas à tua fala, cara. Primeiro que a diferença entre Jesus dando essas instruções e uma pessoa no seu leito de morte é que aqui Jesus já havia morrido e ele estava subindo glorioso, vitorioso, né? Então ele traz um peso, não de um desejo de alguém, assim, quando você lê, por exemplo, a oração sacerdotal, né, de Jesus, ela, ao mesmo tempo ela traz esperança, mas ali sim eu percebo esse olhar um pouco mais, puxa, perdi o Judas, né? Ele partiu o filho da perdição, né? Jesus diz. Mas aqui parece um Jesus, assim, que inspirador, né? É exatamente. Olha, isso. eu venci, eu tô aqui, eu tenho toda a autoridade na minha mão. Então acho que esse é o grande contraponto, assim, a grande diferença, né? Porém, eu entendo o que você fala, que, tipo, é naquele momento que ele vai dar a instrução mais importante, a instrução mais, né? E outra coisa que eu acrescentaria é que, pra mim, ele é a conclusão de uma promessa que ele faz no início do seu ministério, quando ele chega para os pescadores ali, né? Pedro, André, Tiago e João, e diz, me sigam e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Exatamente. Havia uma promessa embutida ali. Exatamente. Aqui no final, ele tá fazendo um link com isso. Ele tá falando, ó, agora, chegou a hora. Agora vocês são pescadores de homens, né? A partir de agora, vocês vão sair por aí pescando. Então, quando eu leio esse texto, ele me faz automaticamente uma ponte com aquele momento. E eu imagino a cabeça desses pescadores, né? Quando Jesus dá essa instrução, ele fala, eles devem ter pensado, uau, foi o que ele prometeu que iria fazer. Não, sendo que esses mesmos discípulos, pescadores, a maioria deles, tava desistindo, né? Tava desconfiando muitas vezes. Sim. E aí Jesus vem, quase já ascendendo aos céus e ele larga essas palavras, como tu mesmo falou, e fica muito assim, na minha cara, pelo menos, que Jesus aqui tá dizendo assim, ó, eu quero que isso fique gravado no coração de vocês. Tipo assim, ó, eu fiz tantas outras coisas, vocês viram várias maravilhas que eu fiz, todas as palavras que eu disse, mas essas aqui, eu quero que vocês lembrem, em cada respirar que vocês derem, eu quero que vocês lembrem que vocês foram chamados pra fazer outros discípulos, pra batizar e pra ensinar. Exato. É algo muito forte, né? Como tu mesmo falou, não é algo no leito de morte, mas é algo que ele vai ser glorificado e ele tá dizendo assim, ó, pessoal, façam isso mesmo. Eu tenho toda a autoridade, né? Então, gravem isso no coração de vocês. Essa é a missão que eu tô dando pra vocês. Que, como tu mesmo falou, foi dada lá no início e que agora ele vem reforçar, ele vem bater na mesma tecla, né? E sabe que, diante desse contexto, a coisa, assim, fica até mais profunda e forte, né? Assim, eu vejo. Porque eu fico pensando, que nem vocês estavam falando, né? Dos discípulos ali. Tudo que eles viveram. E até alguns, vamos dizer assim, não estavam muito acreditando, né? Que era Jesus ali. E aí, de repente, Jesus, ele
ele pega, ele fala isso e ele começa a ir embora, né? Ele vai indo. E aí a galera, cara, é Jesus mesmo, ou os outros, né, escutam ele falando isso, é o cumprimento dessa promessa, né, de fazer pescadores e tal, de homens. E aí Jesus vai subindo, né, deixa essa ordem, e aí eles começam, assim, a pensar, daqui a pouco, até imagino alguns olhando atônitos pra Jesus, tudo aquilo acontecendo, e outros, daqui a pouco até mesmo Pedro, né, porque Pedro era desses, falando, mas Jesus, espera aí, espera um pouco, a gente tem um monte de dúvida, né? Explica melhor aqui. Não, espera aí, Jesus, não vai ainda. O modelo vai ser episcopal ou vai ser... Ou até, tipo, tá, mas pera aí, como é que foi a ressurreição? Como é que tu ressuscitou? Tu tava com um pai? Tu não tava com ele? Tu ficou esperando? O que tu fez esses 3 dias? O batismo vai ser mergulhando, vai ser jogando aguinha? Explica melhor aqui que a gente não... Deixa ele contigo, Jesus. Né? Tipo, mas, entendeu? Então, assim, cara, Jesus, ele pega e ele simplesmente ele fala, né, e vai, né? Por causa que aquilo que ele precisava deixar, ele já deixou, a mensagem já deixou, e também estava vindo, então, porque nem ele falou, né, já anteriormente, ele precisava ir para que o Consolador viesse, né? Então, para que o Espírito Santo pudesse vir, ele precisava ir, ele não podia ficar com eles o tempo todo. Então, isso, vamos dizer assim, ele já tinha preparado, como é que nós vamos ir e fazer discípulos? Calma que tá chegando aí aquele que vai ajudar vocês nessa tarefa. Mas, né, ele já tinha ensinado e dado exemplo durante todo o tempo ali, os 3 anos e pouco aí, eles a como agir, né, como lidar. É bem interessante isso, né, tipo, quando a gente olha o contexto e a gente percebe, estavam 11 ali, né, os 11 que eram mais próximos dele, né, e aí eles que presenciaram esse momento, eles que ouviram essas palavras, eles que tiveram a responsabilidade de fazer isso ser real, né, ser cumprido, né, esse ir e fazer discípulos, né. E é legal porque essa frase de Jesus, pelo menos nos textos que a gente tem, a gente não pode afirmar com certeza, mas não parece ser um longo discurso, né, e aí a frase final, né, o momento final é esse ápice aqui, né, da grande comissão, mas parece que Jesus apareceu ali, né, rapidamente, e quando ele estava sendo elevado aos céus, ele fala a grande comissão, né, ele dá a missão aos seus discípulos, e o que eu acho legal disso tudo é que, fazendo paralelo com a questão do discurso, não é que ele faz um longo discurso e ele termina com essa frase, mas ele termina uma longa obra, né, ele fez tudo, ele morreu, ele ressuscitou, ele cumpriu tudo que a lei exigia, fez toda a obra do Pai conforme planejado na eternidade, e aí, após ele cumprir tudo, ele fala, então, agora que vocês viram tudo isso, façam discípulos, né, anunciem sobre aquilo que vocês viram e ouviram de mim, né, façam exatamente isso, né, falem essa mensagem, aquilo que vocês têm visto, aquilo que vocês têm testemunhado a todas as nações, né, o que a gente vai ver lá em Atos 1:8, né, fazer discípulos Judéia, Samaria, até os confins da terra, né. Perfeito. Então, para não parar, que seja disseminada essa mensagem que o Filho de Deus se tornou carne, né, se tornou homem como nós, morreu, ressuscitou e foi elevado aos céus junto ao Pai, né, e cumpriu toda a obra para que a gente fosse salvo. Às vezes a gente perde de vista que a palavra missão, ela não aparece na Bíblia, né? É uma palavra emprestada, né? Missão significa propósito, né? O que é uma missão? É uma meta, é um objetivo, um propósito. E a gente, automaticamente, quando a gente fala missão dentro da igreja, a gente logo pensa em um tipo de ministério, que a gente chama de missionário, certo? Que é ganhar almas, abençoar os povos com a mensagem de salvação em Jesus Cristo, né? Mas a gente departamentaliza isso e traz isso como se fosse o trabalho de um grupo que foi, entre aspas, comissionado, né? Um grupo que foi incumbido dessa tarefa, os missionários, né? Só que aqui Jesus está tratando isso como propósito de todo discípulo. Ele chega para os seus e diz, foi-me dada autoridade, então vocês agora vão e façam a mesma coisa que eu fiz com vocês. Isso não é o trabalho de um grupo, não é um trabalho de um ministério missionário, é o trabalho da igreja, é o propósito da igreja existir, é esse, né? Paulo vai escrever que ele nos deu o ministério da reconciliação, né? Que Deus reconciliou o mundo consigo através de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Que ministério da reconciliação é esse? É o ministério de fazer discípulos, de anunciar ao mundo, né? Que Jesus Cristo é o Senhor. Quando ele diz toda autoridade me foi
foi dada, ele já está dizendo isso. Eu sou o Senhor. Filipenses 2, né? Deus o Pai lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, que começa lá dizendo que ele se humilhou e depois que o Pai o exaltou, né? Também nos Salmos você vai ler que conformosos, acho que não é profeta. Conformosos são sobre os montes, os pés dos que anunciam boas novas, que Isaías, né? Faz ouvir a paz, exato, Isaías. Faz ouvir a paz, anuncia o bem. Conformosos são os pés do que faz ouvir a salvação e diz a Sião, seu Deus reina. Essa é a mensagem, essa é a missão, é o propósito da igreja de Jesus Cristo. É dizer, Jesus reina, ele é Senhor, né? Toda a autoridade foi dada a ele. E quando nós anunciamos, essa é a boa nova, né? Essa é a notícia, que o mundo não está desgovernado, que as nações têm um Senhor, ao qual elas vão se curvar e adorar. Assim como no começo desse texto, né? Diz que quando os 11 discípulos encontraram com Jesus, viram e o adoraram. Mesmo alguns duvidando, né? Quando viram, o adoraram, né? O verso 17. Então, essa é a proclamação de que ele é o Senhor, ela está no coração do nosso propósito como igreja. E às vezes eu vejo a gente se perdendo traduzindo isso ou transformando isso num departamento dentro da igreja. Percebe a diferença? A missão não é um departamento, missão é um propósito. A gente deveria, talvez, identificar dentro das nossas atividades quais delas apontam para esse propósito. E com certeza vai ter um monte de coisa que aponta, que não necessariamente leva o nome de missão, mas que está apontando para a proclamação. E é isso que a gente precisa fazer, né? Então, pessoal, entendendo ali, então, essa mensagem de Jesus, né, a gente percebe que nós temos, então, que nem até o Jean falou anteriormente, nós temos essa missão, né, e essa missão, querendo ou não, entendemos que é pra todo mundo, né, não é só pra aqueles 11, né, ou só pra algumas pessoas, né, é uma missão que Jesus tá deixando pra todos, porque se ele deixa pra aqueles 11 e ele diz, olha, façam discípulos, né, levem isso pra outros, então é pra levar a mensagem também pra outros, né, mas aí eu pergunto, qual que é a ordem que nós temos ali, a promessa e os outros pontos, né, que a gente citou, a gente tem uma ordem, a gente tem promessa, a gente tem isso, aquilo, a gente tem conforto, vamos separar ali, porque às vezes parece que tudo é ordem ali, né, só que daí quando a gente vai analisar bem, nem tudo é ordem, né, que Jesus está mandando, mas uma coisa completa a outra, tipo como assim, algumas coisas que a gente acha que às vezes é ordem, elas completam a ordem, né, tipo, nos mostram, ó, façam isso e pra fazer isso, vocês vão fazer desta forma aqui, que aí eu tô dizendo pra vocês como é que vocês vão fazer isso. Então o que vocês me dizem aí? Como é que a gente separa aí a grande comissão pra gente entender ali ela na sua completude da ordem de Jesus, da missão e tudo mais? Tem algo que eu já ouvi de bastante gente sobre isso, e a maioria dos teólogos hoje concorda, dos biblistas e tal, concorda nesse sentido, de que a grande comissão aqui, o vão, né, ou id, não é exatamente uma ordem, ir, né, mas talvez a tradução mais fiel seria indo, ou tipo, enquanto vocês estão caminhando... Já ouvi esse então aí. O propósito não é ir, o propósito é fazer discípulo. Enquanto você está caminhando, faça discípulos. Basicamente é isso que Jesus está dizendo. Então, quando ele diz vão e façam discípulos, talvez não seja a tradução mais fiel da intenção do texto, né? Seria, enquanto vocês vão, façam discípulos. Então, eu acho que a riqueza é que a ordem não é ide, a ordem é façam discípulos. Cara, eu fui uma criança criada em APEC, né? Eu vivia nos acampamentos da APEC. E ali é muito forte, né? A história do ir, orar e contribuir. Só que talvez nenhum dos três está tocando o cerne, que é o façam discípulos. O cerne da ordem é façam discípulos. Não que a gente não deva ir, orar e contribuir, mas a gente precisa entender que indo, orando ou contribuindo, no gerúndio mesmo, estou falando de propósito, enquanto nós fazemos qualquer uma dessas três coisas, nós devemos visar fazer discípulos, que é o propósito, que é a missão em si. A missão não é ide, a missão é façam discípulos. E aí ele traz o como, que é batizando e ensinando, né? São só 2 passos. Só 2 passos. Como é que eu faço discípulo? É um negócio muito complicado. Não, então são 2 passos. Você batiza e você ensina. Parece uma coisa, né? Assim, é muito... Mas isso é simples demais. Sim, é um resumo, né? Claro. Mas às vezes a gente inverte essa ordem, muitas vezes, né? A gente quer ensinar primeiro para depois batizar, ou a gente quer que a pessoa demonstre uma clareza de compreensão do que Jesus mandou para então ser
considerado um discípulo para então ser batizado, né? Quando na verdade Jesus, ele dá a ordem muito clara, né? Ele traz uma ordem, tanto ordem no sentido de ordenar quanto de colocar em ordem, né? Em ordem de tempo mesmo. Batizem e ensinem. Então eu acho que esse é o resumo, né, do que essa ordem nos orienta a fazer. Então, batizar e ensinar é a forma de fazer discípulos. Se eu não faço, ou se eu negligencio algum desses dois pontos... E olha, tem muita gente batizando sem ensinar e tem muita gente ensinando sem batizar. E nenhum dos dois é fazer discípulo. Fazer discípulo inclui batizar e ensinar. Não quer dizer que eu vou batizar todo mundo, né? Como Paulo escreveu lá, que um rega, o outro, um semeia, o outro rega, né? Mas quem dá o crescimento é Deus. É claro que dentro desse processo nós servimos, né? Com aquilo que nos cabe. Mas o ponto é que a gente não pode negligenciar nenhum desses dois aspectos. Não adianta eu encher a minha igreja de gente que nunca aprendeu os ensinamentos de Jesus, só está lá por uma questão de cultura. Ao mesmo tempo, não adianta eu ficar explicando demais o evangelho para alguém que nem foi batizado, ele nem escolheu seguir a Jesus ainda, né? Então, eu acho que é uma ordem importante. A ordem dos fatores aqui é determinante, é bastante importante. Batiza e ensina. Uhum. E tu sabe que, falando sobre essa questão de outras interpretações, né, das palavras que estão ali, eu já ouvi também uma interpretação desse batizando, no sentido do seguinte, porque batizando às vezes a gente vai pensar no quê? Ah, batizar, né? Tipo, batismo. Que nem batismo de Jesus ali, batismo nas águas, ou, bom, indiferente do batismo que a igreja, que o nosso ouvinte participa, né? Se é por aspersão, submersão, isso não importa. Mas eu quero dizer assim, a gente pensa nesse batismo, né? Mas aí eu ouvi uma vez uma interpretação, né? Sobre essa parte, sobre também, inclusive, a palavra utilizada ali no batizando, que ela significa mergulhar, né? Então, na ideia de que o batizando seria mergulhem as pessoas em Deus, né? Tipo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mergulhem as pessoas em Deus. Então, quando vocês vão fazer discípulos, vocês têm que primeiro, que a gente falou na ordem, né? Primeiro colocar essas pessoas no relacionamento com o Pai, colocar elas dentro, assim, né? Para que elas possam realmente serem salvas por Jesus Cristo. Então, esse mergulhar, se aprofundar, entrar em Deus, né? Vamos dizer assim, né? Seria mais ou menos, né? Para que elas estejam envoltas. Quando a gente tá embaixo da água, mergulhados, a gente tá... Por todos os nossos lados tem água, né? Então, essa ideia de que Deus é água. Então, a gente tá envolto em Deus. A gente tá preenchido por Deus, né? A gente tá, digamos, totalmente mergulhados em Deus. Então, eu vi essa interpretação e eu imaginei assim, faz bastante sentido, né? Não significa que a gente também não é mais para batizar as pessoas. Não é isso. Não é essa a ideia. Mas a questão, assim, de realmente, primeiro, pra gente fazer discípulos, a gente tem que apresentar Jesus Cristo, quem que é o Pai, quem que é o Filho, quem é o Espírito Santo, para que a pessoa ela possa ter essa compreensão, para que a fé chegue ao coração dela, o Espírito Santo venha habitar no coração dela, e a gente, através disso, então, caminhar junto com essa pessoa para ensinar tudo o que Jesus nos deixou, né? Tudo que a palavra de Deus nos mostra, né? Não sei se vocês já tinham ouvido também essa interpretação ali do batizando, no mergulhar aí. Sim. Inclusive, há uma ideia de que não existe só... A gente lembra automaticamente de pelo menos de dois tipos de batismo, né? A gente lembra do batismo nas águas e do batismo no Espírito Santo. Mas a Bíblia fala de outros batismos. João Batista disse acerca de Jesus que ele os batizaria com o Espírito e com fogo, né? Então existe um outro batismo com fogo. E existe um batismo que parece ser o que está apontando aqui no texto, como você disse, que muitos teólogos apontam, então, que é o batismo no corpo. É chamado de o batismo no corpo de Cristo, que é a inserção da pessoa na igreja, né? Então imagine, Jesus havia sido morto, crucificado, e todos seus discípulos estavam com medo. Tanto que quando ele aparece para eles ali, né, em Atos, eles estão escondidos, assim, né, de certa forma acuados, né, diante da perseguição que eles poderiam sofrer também, por serem discípulos de Jesus. Pedro havia negado Jesus ali por medo de, né, durante a crucificação, por medo de também de ser julgado e talvez até morto por ser discípulo de Jesus. Então, inserir alguém no corpo era um grande risco, cara. Poderia ser um espião, poderia ser alguém do Império Romano que vinha. Paulo, quando iniciou a sua jornada, né, Barnabé foi o cara que o abraçou, que o trouxe pra dentro, mas os cristãos tinham medo, porque eles sabiam quem era. Saulo, perseguidor, é o cara que tava com carta lá
permissão para matar quem ele quisesse, né? Quem fosse da seita dos discípulos de Jesus. Então, mergulhar alguém no corpo era um risco para os próprios discípulos. Trazer alguém de fora para dentro daquele ambiente era um risco para todos eles, né? Então, quando Jesus diz batizando-os, e na interpretação de muitos teólogos, você tem razão, ele está dizendo assim, ó, tragam para junto, pro meio de vocês, mergulhem no ambiente que vocês estão, pessoas que não são do ambiente que vocês estão, pessoas de fora, né? E, cara, isso, se hoje é desafiador, eu imagino na cabeça deles como isso era desafiador. Se hoje a gente tem dificuldade de anunciar Jesus, imagina naquele momento, cara. Ainda tinha a questão do judeu, né? Então que posteriormente teve muita briga entre é só pros judeus, não é só pros judeus, né? Perfeito. Então, e aí o próprio Paulo, né? Eu acho muito estranho que depois, diferente a forma com que Deus usa as pessoas, porque ele pega Pedro pra pegar os judeus e usa Paulo pra pegar os gentios, né? Perfeito. Sendo que Paulo era o fariseu, cara. Paulo tinha que vir pros judeus. Era o heróizão da lei, né, cara? Se eu fosse pensar pela lógica, né? Eu, Ariel, já colocaria Paulo, vamos lá com os judeus, cara. Tu manja da lei. Você é o cara preparado pra isso. É, exatamente isso. E é muito bacana, até o que o Jean falou antes, né? Sobre a questão do vão, né? Que seria basicamente um indo, porque isso tira aquela ideia de justamente, são os missionários, são os evangelistas da igreja, né? Porque aí ele chama justamente para todos, e não só para alguns que são chamados ou enviados, vamos dizer assim, né? Que no caso seriam os apóstolos, né? Então a gente acaba tirando esse peso de ser esse chamado a evangelizar, esse chamado a falar das boas novas só para algumas pessoas. A gente volta justamente para todo mundo. E uma coisa que eu tava pensando, né? Sobre essas últimas palavras de Jesus, que ele fala, vão e façam discípulos a todas as nações, né? Até pegando uma parte lá de Atos 1:8, que basicamente é a mesma declaração, né? E aí eu pensando, né? Poxa, quando que Deus falou algo parecido com isso, né? E aí eu pego lá na criação, né? Deus vai falar pra Adão e Eva, né? Vão e subjuguem a terra, né? Então, pra toda a terra. E aqui Jesus, o Filho, fala pros discípulos, fala, vão e façam discípulos a todas as nações, né? Parece que o Filho aqui tá chamando, Deus criou as coisas, Deus criou toda a humanidade, né? Pra gente subjugar a terra, e mesmo com a humanidade caída, então vem o Filho, redime essa humanidade e fala agora, espalhem a redenção pra toda a humanidade novamente, né? Então vamos redimir toda a humanidade. Multipliquem e encham a terra. Exatamente isso, parece que é o mesmo mandamento, só que agora é pra reconciliação. Perfeito. Então eu acho muito bacana porque é um chamado pra toda a humanidade, pra toda a criação se reconciliar com Deus, né? Então eu acho isso fantástico, a forma com que Jesus usa essas palavras, soberanamente escolhe essas palavras pra deixar pros discípulos. Não foi algo que não foi pensado, né? É algo que transformou a vida daqueles caras naquele momento e transforma a nossa vida hoje também, né? Justamente porque a mensagem que foi dita pra eles se espalhou de tal forma que chegou a nós 2000 anos depois. Isso é fantástico, né? Saber que eles participaram disso e que nós, principalmente, podemos fazer parte desse mesmo chamado, que nós mesmos temos o privilégio de servir nessa mesma missão que Jesus deixou ali nessas últimas palavras. E percebe assim que diante disso tudo, Jesus, ele é um cara muito sensível, né? Ele conhece os nossos corações e tudo mais, e talvez percebendo o receio, o medo, né? A tensão, ele já deixa ali uma palavra de conforto, uma promessa também, né? Mas principalmente eu penso assim que é um consolo, né? Dizendo ali no final, estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, né? No sentido, como nós vamos poder fazer isso, né? Muito difícil, né? Até como vocês já explanaram bem os desafios, principalmente naquela época, porque nós aqui também, mas principalmente lá, os desafios que eles teriam para cumprir esse chamado. E aí Jesus então deixa, não, mas fiquem tranquilo que eu tô no comando, entendeu? Aqui a situação tá tudo sob controle. Então, pode deixar comigo. Tô com vocês. Tamo junto. Sim. Essa é a ideia do toda autoridade, né? Isso. E aí, então eu te pergunto aí, Ariel, quando Jesus fala, eu tenho toda autoridade ali, né? Me foi dada toda autoridade nos céus e na terra. O que significa isso? Por que ele teve que falar isso aí? Tipo, ele teve algum motivo e tal, ou ele só jogou pra se mostrar aí pro pessoal? Você sabe com quem você tá falando? Cara, é legal porque Jesus aqui, até o Jean citou antes, que aqui Jesus tá declarando que ele é Deus, basicamente. Aqui ele quebra com aquela ideia que muito se propaga, né, de como se Jesus fosse só um enviado e fosse uma espécie, né, de semideus, né? É como se fosse um Hércules da vida, né? Então, aqui Jesus tá dizendo que ele é o próprio Deus e que ele tem autoridade sobre todas as coisas. Logo, também o próprio Jesus tem autoridade sobre a missão, né? E ele mesmo é o autor da missão, né? Ele não é alguém que tá passando a mensagem da missão
missão, mas ele é o autor da missão e é ele quem dá a missão aos discípulos. Nesse ponto, a gente vai entender que a obra não é nossa e ela não começa em nós, mas no próprio Deus, na própria Trindade, né, no próprio Jesus. Saber a respeito da autoridade de Jesus é algo que nos inspira e vai nos tranquilizar, justamente porque não depende de nós, depende do próprio Jesus, porque a autoridade está sobre ele, né? Ele que coloca no nosso coração e faz com que a gente seja simplesmente coadjuvante nessa história, né? Quando a gente usa aquele termo, né, o jargão de todo crente que vai dizer assim, eu quero ser ferramenta na mão de Deus, é justamente isso. Nós somos ferramentas, mas quem faz a obra e quem usa a ferramenta é o próprio Deus, né? Ele quem faz a obra. Então a gente é imensamente agraciado justamente por a gente compartilhar das boas obras, da gente ver tudo isso, da gente fazer parte da obra gigantesca de Cristo, mas nós não somos nós quem fazemos, né? Justamente porque a autoridade está sobre ele e é ele quem faz através de nós. Lindo, é isso mesmo. Aí é a hora de você colocar aquela como o farol que brilha à noite. Cara, é legal que aqui existe em gestão de pessoas, você aprende a dar alguns tipos de feedback, né? E um dos modelos de feedback, pra você dar feedback pra equipe, né, tal, um dos modelos de feedback chama-se sanduíche. Você tem uma orientação, ou um desafio, ou uma correção pra fazer, você abre dando segurança, você dá a orientação e você encerra reforçando a sua segurança, o feedback positivo e coisa e tal. Isso dá um conforto pro cara que tá ouvindo, pra ele falar, o cara só pega no meu pé, só tá querendo também exigir de mim as coisas, né? E parece que Jesus aqui tá fazendo isso. Ele começa falando que a autoridade toda é dele. Nessa hora, como o Ariel bem colocou, ele tá assumindo o papel dele, tá dizendo, eu sou Deus. E havia uma promessa messiânica. Você vai ver nas páginas anteriores, os discípulos toda hora, é agora que você vai restaurar Israel? É agora? Vamos pra Jerusalém. Então, no seu reino, deixa a gente sentar um do seu lado direito, um do seu lado esquerdo. Então havia uma grande promessa e uma grande expectativa de que Jesus assumiria essa posição de Messias, né? De Senhor. E Jesus vira e fala, chegou. Agora toda a autoridade está comigo. Eu sou o Senhor, né? E Filipenses vai, como eu já citei, né? Vai descrever esse processo de que Jesus se humilhou. Filipenses 2, né? A tal da kenosis, né? Que Jesus se humilha e Deus o exalta e coloca o nome dele sobre todo nome e o chama de Senhor, né? Senhor não é Senhor Zé, né? Seu Zé, mas é Senhor no sentido de autoridade, né? De Kyrios. Então, e ele encerra novamente reforçando isso. Eu estou com vocês até o fim dos tempos, né? Então ele coloca quem ele é e faz esse sanduíche aí, né? Colocando a missão e o grande desafio no miolo ali. É a carne do hambúrguer. E falando então um pouquinho mais sobre essa questão de missão, de chamado, né? Muitas vezes o pessoal tem dificuldade em descobrir o seu chamado, né? Inclusive, a gente tem no Pelo Amor de Deus, ali na parte do blog, tem um texto que é sobre chamado, né, e tal. E é um dos textos, assim, que traz bastante gente pelo Google, porque as pessoas botam muito no Google, como saber o meu chamado, como descobrir o meu chamado, né, como eu sei o meu chamado, qual é o meu chamado. Só que, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu entendo que o grande chamado de todo cristão é o que a gente tem aí, né, o fazer discípulos e tal, ensinar as pessoas, ajudar no crescimento da igreja. Eu entendo que o chamado mesmo de todo cristão é esse. A forma como nós vamos alcançar o objetivo desse chamado, né? Aí que vai mudar para cada um, porque daí a gente tem, né, como a Bíblia fala, né, o Espírito Santo, ele distribui os dons espirituais, né, para o crescimento do corpo de Cristo, né? Então daí, por exemplo, daqui a pouco, para mim, para podermos fazer discípulos, eu vou ter um dom específico que vai me ajudar a fazer X coisas, né? Tipo, sei lá, acompanhamento, aconselhamento, ensinar, falar e tal. Mas eu não sei se vocês concordam que esse é o grande chamado, porque quando a gente fica pensando, não, porque o meu chamado é evangelismo. Não, meu chamado é ensino. Aí a pessoa que é do ensino, ela não evangeliza, né? Ela acha que não é minha tarefa evangelizar, porque o dom do evangelismo, quem tem é outra pessoa ali. Eu não tenho, então eu não vou evangelizar. Mas eu entendo que evangelismo é pra todo mundo e ensinar é pra todo mundo e todo mundo tem que indo, né? Como a gente tem falado, vamos fazendo discípulos
discípulos, né? E a gente vai servir na igreja de formas diferentes, mas eu creio que o grande chamado de todo cristão é ir fazer discípulos. Não sei se vocês concordam com isso, que esse seria o grande chamado. Concordo sim. Eu creio que aquilo que Jesus está dizendo aqui não foi aplicado só aos 11 discípulos ou algumas outras pessoas que estavam ali juntos, mas é para todos os cristãos, né? E é o principal chamado que nós temos, né? A gente vai ver lá desde o início que a igreja não se acomodou, não achou que espalhar o evangelho fosse algo simplesmente dos 11 discípulos, né? Só dos apóstolos, ou se fosse só daqueles primeiros que viram Jesus ser levado aos céus. Mas isso foi se disseminando e cada vez mais crescendo, né? Porque muitas pessoas iam falando da mensagem do evangelho, né? Então eu creio fortemente que o chamado de todo cristão é fazer discípulos, é pregar o evangelho, anunciar o reino de Deus. É isso que Jesus está ensinando em toda a sua obra, todo o seu tempo aqui na terra como humano, né? E ao mesmo tempo ele coloca essas últimas palavras para nós justamente porque é o nosso chamado principal, né? Como tu falou, é ensinar, é evangelizar, é talvez eu aconselhar, mas tudo isso para fazer discípulos. Discípulos de quem? Nossos? Não, obviamente não. É obviamente que é do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Existe uma ideia na teologia que fala do chamado geral e chamado específico. O chamado geral é esse. O chamado geral é para todo cristão. É claro que alguns vão ter um chamado específico para fazer discípulos adolescentes, por exemplo. O cara tem uma graça especial, ou outro tem um chamado especial para lidar com um determinado público, ou para falar uma determinada linguagem. Um tem um chamado, né? O que a gente não pode esquecer, eu me lembro muito bem, uma vez eu tava mostrando, a minha filha ainda era pequenininha, agora ela tem 15, né? Grandona. Mas ela ainda era pequena, ela adorava assistir Crianças Diante do Trono. Ela curtia muito, assim, cantava as músicas e tal. E um dia, os pastores que acompanhavam a gente, que cuidavam da gente, estavam aqui em casa, fazendo uma visita de discipulado mesmo, né? De acompanhamento, e a minha filha tava assistindo lá, Crianças Diante do Trono. E o pastor Wagner Sonsin, né? Ele virou, olhou assim pra tela e falou, cara, que produção bacana, né? Imagina quanta gente envolvida num projeto desse, né? Acho que era o vídeo da Arca de Noé. Projeto massa, 3D, baita trampo, né? Assim, ministerialmente falando, para as crianças era um conteúdo que até então não existiam muitas opções desse tipo, né? Talvez o Vegetais, né? Vegetales, que era importado, e que era Seus Diante do Trono, talvez a Aline Barros, que falava com criança, assim, com um material um pouco mais moderno, né? Eu cresci ouvindo o disco da Romilda, era uma parada um pouco mais true, assim. Mas o pastor falou assim, que legal, né? Pô, é um projeto massa, né? Mas, assim, será que isso não corre o risco de nos tirar da nossa missão geral? Eu falo, mas como assim? Não, o cara vai e faz o desenho, sei lá, a animação pro disco. Será que ele entende que isso não isenta ele da missão de fazer discípulo? Será que ele não corre o risco de se perder entre aspas, né? Na profissionalização da sua missão, né? Ele se torna um missionário profissional. E minha missão é fazer desenhos para o DVD que vai falar com crianças e tal. Então, a nossa missão especial, o nosso chamado especial, não nos isenta do nosso chamado geral. Não é porque Deus me deu a missão de colaborar, de contribuir com a igreja, eu sou um grande empresário, tenho muita grana e consigo bancar a igreja. Isso não me isenta do meu chamado de fazer discípulo, porque fazer discípulo é para todo crente. Agora, como é que eu faço discípulo dentro do meu contexto? Aí, meu amigo, e se por um acaso você falar assim, como você citou o texto, né, do PADD, se por um acaso eu não tenho nenhum chamado específico, não tenho nenhuma graça especial, não tenho nenhum talento especial, nunca Deus apareceu para mim, não apareceu uma luz, uma voz grave, meu filho, eis que te digo, nunca aconteceu isso, ainda assim o chamado geral é válido. Se a pessoa quer saber assim, mas o que eu faço pra Jesus? Cara, faça discípulos. É só isso. Se você não fizer mais nada, tá certíssimo, tá perfeito. É que a gente fica esperando uma grande coisa específica, sabe? E muitas vezes a gente ignora. Como é que Deus vai nos colocar responsabilidade sobre coisas grandes se nós não nos atentamos nem pras básicas, que já estão reveladas, né? E não é uma missão pequena, né, Gê? Não. As pessoas podem pensar que, não, eu só vou ser um colaborador da missão de Jesus, vou ter aqui, né, um chamado se eu for pastor da igreja, se eu tocar no louvor, se eu cuidar das crianças. Mas, gente, a grande missão, a máxima missão é fazer discípulos. Essa. Não há outra. Essas aqui são as palavras de Jesus, a gente não tá colocando, acrescentando nada na Bíblia. Essa é a missão, são as últimas palavras de Jesus, e isso traz um peso enorme, né? Jesus não escolheu essas palavras simplesmente pra ficar algo como, talvez uma coisa secundária, algo que se vocês quiserem, se vocês optarem, não tiverem fazendo nada,
nada. Tiver ali, pode escolher entre o Netflix ou falar da minha obra, né? Então aqui Jesus tá dizendo, é claro, essa é a missão principal de vocês. E eu acho que a gente subverte também, Ariel, quando a gente quer, façam evangélicos, sabe? Façam pessoas que professam a fé evangélica. Não é sobre isso que Jesus está falando aqui. Ele está falando de um outro processo. A gente quer, muitas vezes, até converter o Brasil à força, né? Transformar a cultura do Brasil em uma cultura santa. Transformar a mentalidade em uma mentalidade cristã. Cara, se isso fosse possível, Jesus teria feito. E eu diria até que essa foi uma das tentações que o diabo fez para Jesus, né? Ali quando o encontrou no deserto, em jejum e tal, o diabo fala, ó, se ajoelha aqui, eu vou te dar todas essas nações aqui. E tava tudo certo ali. Já tava resolvido, não ia precisar morrer, não ia precisar nada disso. Se esse fosse o propósito de Jesus, vamos dizer assim, aculturar dentro de uma mentalidade cristã todos os povos da terra, ele teria se rendido ao diabo ali e teria feito aquilo funcionar. Mas não é sobre isso. Não é sobre fazer evangélicos. Não é sobre fazer prosélitos, né? Como Jesus critica os fariseus ali. Vocês rodam o mundo pra fazer um prosélito e transformam ele num filho do diabo pior que vocês, né? Então a gente, às vezes, fazendo prosélito, a gente acaba criando filhos do diabo mesmo, piores que a gente. Mas Jesus está nos chamando a fazer discípulos. E discípulos são seguidores, imitadores, né? Não é... Eu ouço muito, cara, quando eu vou dar algum tipo de instrução, eu já ouvi várias vezes isso. Ah, mas eu não sou Jesus, né? Então, se você não é Jesus, você não deveria usar o nome cristão, porque é isso que significa o nome cristão, é uma cópia de Cristo, né? Abraço pro Douglas Gonçalves. É uma cópia de Cristo. É isso ali, que é cristão. Link no post. Cara, como eu tava esperando essa fala. Link no post. Então, cristão significa cópia de Cristo. Cristão não significa quem concorda com Jesus. Não significa quem tem a cultura ocidental cristã. Não é isso que é cristão. Cristão é cópia de Jesus. Você é cristão? Então, o que Jesus faria, sabe? Aquele OQFJ, da pulseirinha, coisa e tal, é o que você faz, cara. A tua prática é essa. Observar por um prisma de Cristo. E fazer pessoas assim é um desafio muito grande, cara. É uma missão que talvez se Deus não desse nenhuma outra pra gente, a gente já teria bastante serviço aí. Não, e o mais incrível, assim, até pegando já o que vocês falaram, quando a gente aplica na nossa vida a aplicação da grande comissão, né? Quando a gente aplica na nossa vida a aplicação, mas quando a gente realmente entra nessa ideia, bom, então nós temos esse chamado, nós vamos seguir a grande comissão, né? Nós vamos fazer discípulos. O mais incrível é que, como já foi falado antes também, que Jesus, ele tem toda a autoridade e ele, vamos dizer assim, ele está conosco, né? Nos traz essa motivação e tudo mais, mas ele nos dá esse consolo, é que quando a gente for fazer discípulos, não somos nós que vamos efetuar o crescimento, não somos nós que vamos fazer a transformação, mas o fato de nós estarmos ensinando, levando, ajudando a pessoa a conhecer mais a Deus, quem efetua todo esse crescimento, quem efetua toda essa transformação é o próprio Jesus, né? Através do Espírito Santo, sim, através de toda essa autoridade que ele tem. Então isso é mais incrível também, porque se dependesse de nós, mesmo que a gente quisesse fazer com a melhor das vontades, eu creio que a gente teria muita dificuldade. E seria muito complicado, porque nós somos falhos ainda e nós gostamos de medir as coisas, né? Nós gostamos de medir o crescimento, gostamos de medir, comparar uma coisa com a outra, mas quando a gente deixa pra Jesus ele não tem esse tipo de comparação. Ele olha com amor e com misericórdia pra pessoa, né? Então, ele vê, digamos assim, a pessoa ali querendo crescer, se arrependendo dos seus pecados e o perdão chega, né? O perdão vem até a pessoa. Então, ela pode ter o crescimento e tudo mais. E nós somos, então, aqueles que estão levando o evangelho adiante, fazendo os discípulos, né? Ensinando, batizando e tudo mais, né? Mas eu queria até que nos motiva, nos dá acalenta o nosso coração, assim, saber que nós temos Jesus junto conosco nessa questão, né? Porque senão eu creio que sim, seria muito, mas muito mais difícil ainda. Porque pra nós, vamos dizer assim, hoje já é difícil a gente acompanhar alguém, ensinar e tudo mais, e depois a pessoa abandonar a fé, né? Às vezes algumas pessoas até pensam assim, o que eu fiz de errado, né? Mas eu sempre motivo o pessoal, eu digo, olha, se tu foi lá, pregou o evangelho, tu falou a verdade pra pessoa, tu orou por ela, tu passou tempo junto com ela, tu amou essa pessoa, tu não fez nada de errado, né?
né? Sim. Então, não depende de ti, porque quem efetua a transformação não é tu, mas o que a gente precisa fazer é realmente pregar o evangelho, né? A gente gasta tempo fazendo o que Deus não mandou, o que Jesus não mandou. Por exemplo, a gente gasta tempo tentando convencer. Convencer não é da nossa parte nessa equação. Jesus havia dito isso já para os discípulos antes, né? O Espírito Santo vai convencer do pecado, da justiça e do juízo, o Consolador. Então, convencimento não é parte do processo de fazer discípulos. O que é parte? Batizar e ensinar. O convencer é a parte do Espírito Santo, é ele quem vai operar. E a gente gasta tempo tentando convencer. Tem um outro pastor amigo meu, já Menobre, ele costumava dizer assim, a gente não tem que ficar explicando demais, não. É meio dura, porque a gente fica tentando explicar o que é o evangelho para alguém que não é nascido de novo. E é curioso que Jesus, quando ele é questionado, ele fala, vem e vê. Quer saber como é? Anda comigo. Bora lá que você vai ver como é que é, né? Então, esse papel, a gente deveria se ocupar talvez menos de convencer, sabe? É um esforço meio ingrato, porque a gente não tem essa capacidade de converter corações, né? Então a gente não vai convencer de fato. O que a gente pode fazer? O que está ao nosso alcance? Batizar e ensinar, né? A gente pode orar para que Deus faça, né? Convence aquela pessoa, opera no coração dela. Isso eu acho que faz parte, sim, né? A nossa oração nesse sentido é muito válida. Agora, a nossa argumentação, através do argumento, a gente trazer alguém para nossa fé, eu acho que é uma batalha perdida. Sim, Jesus ele nos envia para fazer discípulos, não pra gente ser apologetas, né? Uma coisa que a gente tá aqui, a gente, né, eu digo geral, os cristãos, é que a gente se preocupa demais com isso que vocês falaram, e a gente quer fazer com que as pessoas entendam toda a obra, entendam quem Deus é, né, na sua plenitude. E muitas vezes quando a gente tá estudando, né, teologia, a gente quer chegar, poxa, Deus é assim, mas... E sim, é muito nobre esse pensamento, né, de entender o que Deus faz, mas nós não fomos chamados, e as pessoas, a gente não foi chamado pra explicar, pra que as pessoas entendam, mas pra que elas creiam. Sim. Né, e a gente quer que as pessoas, elas fiquem com o cérebro de 10 metros quadrados, entendam quem Deus é na sua plenitude, e aí sim elas vão tomar uma decisão, porque quem faz a obra é o Espírito Santo, e é ele quem vai convencer. E a gente só chega e entrega a mensagem, a gente ensina, a gente batiza, mas única e exclusivamente quem vai fazer a obra é Deus. É só o próprio Deus que pode transformar alguém. Nós não podemos, nós nunca vamos conseguir fazer isso. Sim. E às vezes a gente confunde as coisas, querendo que a gente quer explicar demais, detalhar ponto a ponto, e Jesus tá falando, cara, vocês têm que anunciar o que eu fiz. Vocês têm que fazer discípulos e que eles sejam testemunhas. Vocês foram testemunhas, agora testemunhem novamente a próxima geração, até a próxima geração, até chegar na gente, né? Aconteceu isso. Sim. De ser testemunha daquilo que Jesus fez, né? É falar os fatos que aconteceram. Tem uma mulher que é tida como a primeira missionária da Bíblia. É uma mulher que não era judia, ela era samaritana. Ela estava no poço de Jacó pegando água. Ela era uma mulher com problemas de relacionamento, digamos assim. Havia tido 5 maridos e o atual não era esposo dela. E Jesus começa a conversar com ela no poço. E, cara, eu sou apaixonado nesse texto também. E aí, é muito curioso que essa mulher, quando Jesus fala com ela, aquilo toca ela de uma forma que ela vai pra cidade e diz, encontrei um homem que disse tudo que eu tenho vivido. Será que ele não é o Messias? E a cidade toda vai ao encontro de Jesus. Ela só testemunhou da sua vivência. Ela não tinha nenhum conhecimento teológico, cara. Ela não tinha profundidade nenhuma naquilo. Jesus chega a dizer, a salvação vem dos judeus. Quer dizer, não vem de vocês, né? Samaritanos, né? Mas é muito legal que a cidade toda vai ao encontro de Jesus, se encontra com Jesus e crê, e depois eles viram pra ela e falam, olha, agora nós cremos não é porque você falou, é porque nós ouvimos, nós vimos, né? Então, levar as pessoas até Jesus, alguém disse já, eu não lembro quem foi, que pregar o evangelho é um mendigo contando pra outro mendigo onde há pão, né? E eu amo essa figura, porque ela traduz muito a forma como eu enxergo também a proclamação, sabe? O anúncio das boas novas. Eu não sou menos mendigo do que um mendigo que não conhece Jesus. Eu só sei onde tem pão. Eu conheço a fonte, né? Jesus traz essa referência pra mulher, né? Fala, se você souber quem eu sou, logo você vai me pedir e eu vou te dar a água da vida e ela vai se tornar uma fonte dentro de você. Uma fonte que salta pra vida eterna. Então, esse convite que a mulher faz é um convite muito singelo, de alguém que não tinha o conhecimento. E às vezes a gente se julga inapto, incapaz de proclamar. O que nós precisamos fazer na proclamação não é convencer, é simplesmente contar aquilo que
está no nosso coração, aquilo que aconteceu conosco, o que Jesus está fazendo nas nossas vidas, né? Isso é suficiente. Isso é suficiente, porque é o nosso papel, é a nossa parte no rolê. Isso não é medido por números, né? Essa semana, eu e o Duda, a gente tava lá na igreja, a gente tá fazendo um curso com o pessoal dos jovens, né? Da liderança do Ministério Jovem, sobre um livro que é As 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Uau! Tô lendo Comunidade Cativante neste momento. Inclusive, ó, link no post desses 2 livros. Mark Dever, isso aí. E a gente tava na quinta marca que fala sobre evangelismo. E aí, ele até um ponto que ele traz é que a gente não tem que medir os frutos do evangelismo com o evangelismo, né? E muitas vezes, eu falo por mim, né? Eu medi a eficácia do evangelismo por pessoas que se converteram. E não é isso. Talvez o evangelho pode ter sido pregado mal feito, vamos dizer assim. Mas pessoas se converteram. E justamente porque não depende da gente. Né? E às vezes a gente pode falar com tanto amor e aquela pessoa não se convencer disso, justamente porque não é a nossa fala, não é a forma com que eu prego, eu ensino, mas é o próprio Espírito que vai convencer. Nós devemos cada vez nos aproximar mais de Deus para que a mensagem seja dita com clareza e com profundidade, mas isso não é determinante, né? Novamente, nós seremos melhores ferramentas, não seremos melhores artesãos, né? Quem faz a obra é o próprio Deus. Nós somos só ferramentas. A missão é dele, a missão de Deus. Exatamente isso. Ele é autor, né? Por isso que eu acho muito bacana quando ele diz assim, toda autoridade, porque a autoridade só se dá ao autor, né? Então, a gente não pode achar que nós vamos convencer, que nós vamos fazer discípulos, né? Não depende de nós, né? Se Deus quiser usar uma mula, como ele já usou, né? Ele vai usar. E a obra é dele, ele é o autor, ele tem autoridade. E é ele quem tem autoridade sobre o coração das pessoas. E nisso a gente pode confiar. Então, a gente não precisa ter medo, será que aquela pessoa vai ser um discípulo ou não, né? A gente não precisa ter esse medo. Como o Jean falou antes, a gente gasta muito tempo pensando nessas coisas, sendo que Jesus não ordenou elas pra nós. E a gente gasta tempo porque isso me parece um tipo de reputação, assim, como é que a gente mede um ministério de sucesso, né? Por reputação, né? Porém, o Ziel tem uma frase, Ziel Machado, né? Pra quem não conhece, é um teólogo, professor, um cara incrível, assim, envolvido com os universitários e tal. E o Ziel, ele tem uma fala que eu já ouvi ele falar algumas vezes, que ele diz assim, não se preocupe com a sua reputação. A sua reputação é problema de Deus. Se você for mal falado, isso é uma questão de Deus. A justiça é dele, né? Agora, se preocupe com a sua integridade, em cumprir a sua missão, cumprir seu chamado, né? E todos fomos chamados para isso, né? Então a gente se ocupa demais em fazer o nosso ministério parecer grandioso, correto, bem orientado, bem planejado, quando na verdade essa reputação não é nossa parte na parada, mas sim a integridade, né? Sermos íntegros, né? E eu acho que isso já é desafio suficiente. Nem Jesus se preocupou com isso, né? Não. Quando Jesus falava e a galera ia embora, quando ele era enérgico, era duro, nas suas palavras, as pessoas iam embora. Aí ele vira pros dois e fala, vocês também não vão, não? Então a gente se preocupa, né? Poxa, vou falar aqui, será que as pessoas vão embora? Será que elas vão entender o que eu tô dizendo, né? Então prega a palavra, prega o evangelho e Deus vai fazer. Exatamente. Deus vai fazer. Show! Até considerar o ponto de como a gente vive também sobre essa questão do chamado de ser testemunha, né? Até por aquilo que a gente falou antes, de no caminho nós fazemos discípulos, né? Não é de irmos, né? Nós vamos lá pra África ou nós vamos lá pra Ásia pra falar de Jesus, mas aqui onde que nós estamos, durante o nosso percurso, nós fazemos discípulos, né? E isso me lembra muito um texto lá do Sermão do Monte, né? Que lá em Mateus 5:16, né? Ali a questão do sal da terra e a luz do mundo, né? No último trechinho, no último versículo desse trecho aí, ele vai dizer que a nossa luz vai resplandecer perante os homens e eles glorificarão a Deus que está nos céus, né? Então, não somente do pregar o evangelho, né? Que esse é o principal, mas muitas vezes a gente tem que se preocupar também com o testemunho daquilo que nós vivemos com Cristo, né? Verdade. Que isso também penetre no coração das pessoas e que isso instiga as pessoas a querer entender o que nós vivemos, né? E que a partir disso as pessoas olhem para nossas boas obras e glorifiquem ao Deus. Então, como que elas vão glorificar a Deus? Sendo discípulos, né? Obviamente que a gente não tem que fazer só isso, a gente não tem que só viver uma vida exemplar, né? Isso não é a missão que Jesus nos deixou primordialmente, né? A principal é façam discípulos. Para isso também, vivam uma vida correta como eu vivi também, né? Sigam
sigam o meu exemplo, sejam imitadores de Cristo, né? Como Paulo vai dizer. Então a gente vai glorificar a Deus não só por meio das palavras, mas também por causa de uma vida piedosa, né? Uma vida que honra a Deus não só com os lábios, mas com o coração. E isso, consequentemente, a gente vai amar a Deus acima de todas as coisas e a gente acaba amando o próximo como a nós mesmos, que são os 2 mandamentos, né? Que Jesus deixou, né? A gente falando do evangelho e a gente vivendo e propagando esse evangelho para as pessoas que nós amamos como amamos a nós mesmos. Eu acho interessante essa questão de que o evangelho ele tem que ser falado, né? Tipo, ele tem que ser pregado, que nem até o G trouxe ali a questão da mulher samaritana e ela foi lá e ela começou a testemunhar aquilo que ela vivenciou há pouco tempo antes com Jesus, né? Mas, por mais que, vamos dizer assim, Jesus ainda não tinha morrido e tudo mais, Jesus ele pregou o evangelho. Porque ele conhecia o contexto dela, ele conhecia a cultura dela, ele conhecia o passado dela e o presente também. E aí o que ele faz? E ele diz, olha, eu sou aquele que tu tá esperando. Uau. Porque ele fala, né? Até o G comentou, ele diz sobre que ele, se ela entendesse quem ele era, né? Então ela poderia experimentar da água da vida que ela jamais teria sede. Essa foi a primeira vez, ela foi a primeira pessoa pra quem Jesus disse isso claramente. Que ele era o Messias, né? Eu sou o Messias. E, Exatamente. cara, essa revelação é muito, muito, muito profunda, cara. Então, por exemplo, assim, o que eu quero dizer com isso? Se Jesus estivesse ali com a mulher no poço e simplesmente sido gentil com ela, simplesmente dito, nossa, muito obrigado, né? Olha só como eu estou sendo exemplo para essa mulher e tudo mais, ela jamais teria voltado e proclamado as boas novas para o povo de Samaria. Mas foi o que Jesus falou para ela que fez a diferença. Eu acho que aí a gentileza, né, foi a ponte, foi uma isca, né? Sim. Ele a abordou, ela assustou com isso, porque naquele livro O Reino de Ponta Cabeça, Ali, ó, link no post. que foi publicado pelo Jesus Cop, acho que uns 3 anos atrás, é de um autor americano, Ana Batista e tal. O Reino de Ponta Cabeça, ele traz algumas questões sobre essa relação entre samaritanos e judeus, e diz, por exemplo, que quando uma mulher samaritana entrava num vilarejo judeu, a cidade toda estava impura. Teria que passar o processo de purificação só pela presença. Uma mulher samaritana estava, na visão do judeu, em constante período menstrual. Ela era impura tanto quanto uma mulher judia menstruada, né? Que tem todo aquele contexto que a gente já conhece da lei e tal. Então, a mulher samaritana era, tipo, pior do que conversar com um porco, entendeu? E Jesus se aproxima dela com gentileza e isso a constrange. Tanto que ela pergunta, mas como é que tu, sendo judeu, vem conversar comigo que sou samaritana? Ela estava indo pegar água do poço no meio-dia, na hora mais quente, que ninguém ia. Exatamente porque ela não queria ter contato com ninguém ou não se sentia confortável para ir com as outras mulheres, né? E Jesus vai nesse exato momento e conversa com ela, e aquilo a constrange. Então o bom testemunho, vamos dizer assim, que é uma coisa que o Ariel colocou, ele serve de ponte e de autoridade, entendeu? Ele te dá uma autoridade para compartilhar. Se Jesus desse um péssimo testemunho, ela não iria ouvi-lo. Mas a gente não pode ficar só no bom testemunho. Exatamente O bom isso. testemunho é uma ferramenta para que as pessoas olhem pra gente. Ó, eu vou dar um exemplo banal, assim, trivial. Acontece muito comigo. De colegas de trabalho, por exemplo, virem, cara, pedir conselho, entendeu? E por que é que a pessoa vem pedir conselho especificamente pra mim? Porque viu em mim, sei lá, o cara vai pedir conselho matrimonial, porque ele vê a minha relação com a minha esposa, ele admira isso. E é uma oportunidade, né? Pra eu chegar lá e falar, olha, a minha relação com a minha esposa é assim porque ela é pautada pela minha vida com Deus. Não é só porque é uma relação legal, saudável. É porque eu entendo o meu papel como sacerdote sobre ela, como abençoador sobre a minha casa e tal. E aí é uma ponte pra você trazer uma visão, né, de como o evangelho interpreta as realidades, né? E eu acho que é isso que Jesus fez com ela ali. Ele usou o bom testemunho como uma ponte, né? Eu acho um pouco perigoso aquele negócio de pregue o tempo todo, se necessário usar palavras. Eu acho que as palavras são sempre necessárias. Sim, exatamente. Elas são necessárias para significar as coisas. Mas isso não pode, tipo, eu prego independente do que eu vivo. Minha vida tá ruim, eu falo, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu acho que aí a gente perde totalmente a autoridade, né? Ninguém vai pagar pra ouvir a gente. Tem que ser coerente, né? A gente não pode pregar uma coisa e viver outra, e ao mesmo tempo a gente não pode só viver e não pregar. Exato. O fim máximo é a gente pregar. Como diria o Fruto Sagrado, link no post, o que a gente faz fala muito mais do que só falar, né? É isso aí. A gente precisa fazer pra daí falar, né? As nossas palavras ganham mais peso, né? Opa, com e certeza. não porque são palavras nossas, são palavras que vieram de Cristo e ao mesmo tempo a obra que está na nossa vida também veio de Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, né? Isso, exatamente isso. Então a gente tem que ser algo constante. Então a nossa vida como um todo, ela tem que pregar o evangelho. Isso. Não é só através da língua, não é só através do coração, vamos dizer assim, não é só de viver, mas é uma completa obra. E isso tanto no testemunho de vida pessoal, como também através da fala.
fala. Nós não devemos minimizar um ao outro, dizer que, agora eu vivo isso é o bastante, as pessoas vão enxergar a minha vida e vão glorificar a Deus simplesmente. Cara, falando as pessoas já não entendem, imagina se não falar. Exatamente isso, exatamente. E exatamente se a gente pegar o exemplo de Jesus, cara, Jesus viveu uma vida perfeita. E as pessoas conhecem Jesus porque ele viveu uma vida perfeita. Não porque foi pregado o evangelho pra elas. Que coisa. Né? E aí, tipo, ele vira um Dalai Lama, ele vira uma Madre Teresa de Calcutá, como se fosse alguém superior, né? E não alguém que a gente tá dizendo, não, esse aqui é o próprio Deus, cara. Ele morreu em nosso favor. E muitas vezes, se a gente não falar, Jesus fica exatamente no campo de um humano melhorado, né? E esse que é o problema. A gente tem que dizer declaradamente que Jesus é rei, que Jesus morreu por nós, né? E esse que é o convite da grande comissão, né? E complementando também nessa questão de quando a gente vai falar, a gente entende que pra salvação a gente precisa só falar o evangelho, a pessoa precisa crer e tudo mais, e aí a salvação ela vai obter. Mas isso não é suficiente pra pessoa ter um relacionamento íntimo com Deus depois, porque como a gente viu, né, tem que ir batizando e ensinando. E aí eu pego os próprios discípulos de Jesus, os próprios apóstolos ali como exemplo, porque eles andavam junto com Jesus, eles criam que Jesus era o Messias, mas mesmo assim eles não entendiam qual que era a função do Messias ainda, né? Eles pensavam que Jesus estava aí para fazer uma grande revolução política, militar e tudo mais, né? Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, eles sabiam que ele era o escolhido, então eles entendiam quem Jesus era, mas eles não entendiam o que aconteceria então. E eu creio que a gente precisa ter também essa questão, né? Porque muitas vezes a gente pode pensar, não, é só falar, né? Então beleza, eu vou falando pras pessoas, falando, não, aí ó, agora é com Deus se vira, né? Porque Deus vai fazer o crescimento. Não, a gente tem que continuar a caminhada depois ensinando também, né? Senão também não são discípulos que nós estamos fazendo, né? Nós simplesmente estamos, sei lá, jogando aí o evangelho pras pessoas e dizendo, se vira, né? Eu acho que isso não é também o cristianismo que a gente tem que viver, né? Não é uma linha de produção, né, cara? Assim, ó, fiz minha parte agora, mas fazer discípulo implica numa responsabilidade, né? Eu, inclusive, tenho problemas com uma ideia que é muito comum nas igrejas, de que discipulado é um livrinho que você estuda por, sei lá, uns meses com o novo convertido. Eu acho que isso é uma classe introdutória, é um processo de introdução da pessoa, né? No contexto cristão, as bases da fé são tratadas ali. É importante, mas não é isso que é discipulado. Na minha cabeça, discipulado é uma coisa pra vida toda, cara. Você nunca deixa de ser discípulo. Não existe isso, entendeu? Timóteo foi discípulo de Paulo até Paulo morrer. E se Paulo tivesse vivido mais, ó, aposto com você que Timóteo ainda estaria aos pés dele aprendendo ali, né? Então, esse processo é um processo pra vida. A gente nunca deixa de ser discípulo, né? E a gente sistematizar isso num, é um livrinho que a gente estuda, é um negocinho que a gente faz aqui, talvez seja apequenar demais, né? Esse processo. Então, é claro, a gente tem que fazer discípulo, ou seja, promover que outras pessoas sejam discípulos de Jesus, né? E isso implica em nos responsabilizar. Paulo chama Timóteo de filho, né? Esse sentimento de responsabilidade é algo muito importante. É claro que Paulo não achava que ele que tinha convencido Timóteo, mas ele se responsabilizava por ele como um pai. E eu acho que esse é um desafio pra gente na hora de fazer discípulos, né? Não é só, tá aqui, apertei o parafuso, agora Deus se vira aí, né? Eu acho que aí a gente tá sendo negligente com a obra, né? A obra, ela vai numa responsabilidade de pessoa por pessoa, de cuidado, né? O cuidado é uma máxima, vamos dizer assim, dos discípulos de Jesus. Você vai ler Atos, você vai ver o tempo inteiro. Não havia entre eles pobre, porque ninguém considerava ser nada do que possuía. Isso implica o quê? Um sentimento de cuidado, de responsabilidade uns sobre os outros, né? Quando as viúvas lá começam a disputar, porque umas eram preteridas e tal, os discípulos elegem os diáconos, né? Entre eles o Estevão, o primeiro mártir, e coloca a responsabilidade neles por cuidar disso. Então, o cuidado mútuo era algo muito importante, né? A diaconia cristã. Então, eu acho que fazer discípulos implica nisso também. Uma responsabilidade pelo outro, um cuidado com o outro. Claro que isso não desdiz tudo que a gente disse antes. A obra é uma obra sobrenatural, ela é operada pelo Espírito Santo. Mas eu tenho que me sentir responsável e abençoador do meu irmão, né? Sabe aquela frase de Caim, né? Quando Deus pergunta onde está seu irmão, Caim responde assim: por um acaso eu sou tutor dele?
Eu que sou responsável? E a resposta é sim, deveria ser, né? E essa é o desafio para todos nós, sermos cuidadores uns dos outros, responsáveis, abençoadores, né? E eu entendo que aí está o ensinar, porque Jesus, quando ele fala, ensinem tudo que eu ensinei para vocês, né? Ensinem para eles tudo que eu ensinei para vocês, ele também talvez esteja se referindo ao método, não só à informação. Aí vai entrar num outro livro que é o tal do Você é Aquilo que Ama, toda aquela teologia do James Smith, em que ele diz que o conhecimento não é transformador, não é o que nos guia. Nós não somos só seres pensantes, nós somos seres amantes. Aquilo que nos move são as nossas paixões, né? Ele dá um exemplo que eu gosto muito, que ele fala assim, que ele, lendo um livro sobre alimentação saudável, não fez ele ser mais saudável, porque a informação não é suficiente. Saber que comer hambúrguer faz mal, não evita que ele coma hambúrguer. Então, o ensinar, quando Jesus fala de ensinar, ele não está falando só de uma transmissão de conhecimento, mas de vida na vida, de uma relação, né? Assim como ele vivia com os discípulos dele. Ele não estava só passando conhecimento, estava também passando conhecimento, mas havia uma relação de responsabilidade, cuidado, né? Que eu acho que isso implica esse ensinar aí. É ensinar como um pai ensina um filho, né? Não é como um professor distante da escola pública, né? Mas como um pai... É estando junto, né? Estando junto. Andando junto. Pessoal, então, considerações finais. Tivemos aí um ótimo papo sobre a grande comissão e espero que possamos, né, crescer todos juntos com isso e continuar nessa grande missão que temos aí de levar o evangelho adiante, fazendo discípulos. Então vamos para as considerações finais. Jean, deixa aí o que você finalmente considera e depois comenta aí onde é que o pessoal pode te achar. Boa. Cara, consideração final. Puxa, eu falei pra caramba, né, cara? Agora eu tô pensando aqui. Eu acho que a gente precisa olhar para esse texto como um desafio, sim, né? E como um condicional, sabe? Quando a gente lê estarei sempre com vocês, estou convosco a todos os dias, a gente precisa entender em que contexto que Jesus prometeu isso. Ele prometeu isso àqueles que fazem discípulos. Ponto. Então, se eu considero a gente ler só essa parte, né, do texto, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, talvez a gente seja crendo numa promessa que não foi dada a nós. Se nós não somos fazedores de discípulos, Jesus não prometeu que estaria conosco. Ele prometeu que estaria com aqueles que cumprem o seu chamado e a sua comissão. E então isso é muito sério, cara. Cristão faz cristão, discípulo faz discípulo. Então, se eu não entendo que esse chamado é pra mim, talvez eu deveria repensar se eu sou de fato um discípulo de Jesus, se eu sou de fato um pequeno Cristo, né, um cristão. Então, eu queria deixar esse desafio, cara. Porque se nós geramos filhos à imagem de Jesus, né, discípulos à imagem de Jesus, talvez o testemunho da igreja possa ser muito mais interessante e causar um impacto muito mais precioso na sociedade atual, né? E menos, talvez a gente deva se preocupar menos em fazer evangélicos, né? Como a gente já disse aqui, mas em reproduzir a imagem de Jesus nas pessoas. Eu acho que isso é um condicional para que Jesus esteja conosco todos os dias. Esse é o que mexe comigo nesse texto. Eu quero que Jesus esteja comigo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso obedecê-lo, né? Ele diz isso também lá um pouco antes, né? Na sua oração, quando ele está dando as últimas instruções, ele diz isso também, né? Se vocês guardarem os meus mandamentos, eu vou rogar ao Pai, ele vai enviar o Consolador, o Pai vai vir, eu vou vir, o Espírito vai vir, a gente vai tudo habitar dentro de você, né? Então, obedecê-lo é parte do processo para que ele habite em nós. E isso é pesadão. Essa é a minha consideração final. Sobre como me encontrar, eu estou todos os meses, dia 20, no podcast Ampulheta. Ele sai publicado pela Crentaços Produções Subversivas. É um blog, tem textos também, outros conteúdos de vídeo, inclusive. E tem o Ampulheta, que é o meu podcast devocional ali. São devocionais muito curtinhas, questão de, no máximo, 10 minutos. Geralmente não passa de 7 minutos. Então, são devocionais curtinhas com provocações à fé. Então, ela não espere encontrar, tipo, pão diário, sabe? Que tem uma conclusão. Não é muito nesse tom que eu trato o devocional. Eu trato mais
como uma provocação para te fazer pensar um pouco, refletir sobre sua fé, sobre sua vida cristã e tal. Então ele tem esse tom um pouco... O pessoal fala que eu não termino os episódios, né? Nenhum tem fim. Ele sempre termina com uma pergunta, com um desafio, com uma coisa meio assim que fica meio que para o próprio ouvinte dar uma sequência, né? Então é nesse tom assim que eu faço o Ampulheta. Eu gosto muito, cara, ao ponto de eu ficar ouvindo mesmo, porque muitas vezes você traz algo e aquilo te abençoa num outro momento, né? Num momento você tem toda a clareza daquilo, no outro você tá vacilando naquele mesmo ponto. Aí você fala, cara, que legal isso aqui, pô, Deus falou comigo. De novo, né? Porque quando a gente faz, também Deus tá falando com a gente. Então, você me encontra lá no Ampulheta, você encontra, inclusive, tem playlist no Spotify só do Ampulheta, e eu tenho uma playlist no Spotify só dos Ampulhetas que eu fiz, porque o Ampulheta foi um podcast criado lá atrás pelo Alexandre Melhoranza, que agora é do Bipotalk, e depois eu meio que herdei o Ampulheta e segui fazendo, e existem alguns episódios com outros autores também, né, mas eu sou o principal responsável. Então você me encontra lá. Também o Justus et Peccator, o Ed fez a brincadeira aí no começo, se eu sou justo ou pecador, é por causa do Justus et Peccator, que é o meu projeto com Israel Castro. É o nosso projeto de música, não é música litúrgica, assim, não é uma música visando o uso na congregação ou no culto, apesar de poder ser também usado, mas é uma música um pouco mais para reflexão teológica, para lazer também, por que não, né? Ela já foi, é difícil, as pessoas às vezes perguntam, mas é uma banda do quê? É de rock? É de MPB? Eu falo, então, um amigo que não é cristão definiu como folk progressivo tupiniquim. Essa foi a definição que ele deu. Falou, o som que vocês fazem é um folk progressivo tupiniquim. Eu passei a assumir, sabe? Porque criando tendência. É uma salada, é uma bela de uma salada, assim, tem bastante referências diferentes, assim, que vão desde o folk tradicional mesmo, até o rock progressivo, passando por ritmos brasileiros, enfim. Tem até pegada de jazz ali no meio. Tem música que é jazz, tem uma versão de jazz, Então a gente faz uma salada boa, assim. Meio que mistura tudo que a gente gosta, né? Eu e Israel. E agora a gente tá no processo de incorporar outros músicos também ao grupo, né? A gente tá começando a ter que tocar ao vivo, e nas nossas versões de estúdio, eu e Israel fazemos todos os instrumentos. Aí agora a gente tá começando a trazer outros músicos, né? Pra nos ajudar também no processo de composição e pra tocar ao vivo também, ficar um negócio um pouco mais rico, assim. Então a gente tá, nesse momento, trabalhando num álbum. O álbum vai se chamar Oração. Nós já temos 5 singles publicados, né, no Spotify, com lyric video no YouTube, videoclipe, inclusive. E a gente tem esses 5 singles. Um deles é versão, então, na verdade, são 4 músicas, com uma que é uma versão da nossa primeira música feita em jazz, igual o Ed falou. E a proposta do Justus et Peccator é fazer, de alguma forma, conciliar ou ajudar, colaborar, né, na conciliação entre fé e arte. Então, é uma música com uma pegada muito artística, mas ao mesmo tempo discutindo temas da fé, né? Então, inspirado em pensadores, Agostinho, no texto bíblico mesmo, né? Tem uma música que se chama Dos Filhos de Coré, que é o Salmo 85, é inspirado em um dos salmos dos filhos de Coré. Então a gente pega texto bíblico, pensador, teólogo e trata de temas teológicos, buscando fazer isso com arte, né? Então você encontra a gente no Spotify, Deezer, Amazon, todos os serviços de streaming, e no YouTube também. Ou, se você tiver dificuldade em nos localizar, tem o nosso site, Justus et Peccator. Peccator é com 2 Cs, 2 letras Cs de cebola. Peccator. Então, justusetpeccator.com é o nosso site. Como diria Ed The Drummer, link no post. Aí, ó, então, link no post de todos aí, os links citados, né? E muito obrigado, Jean, por participar aí conosco. Muito obrigado por estar aí presente e nos trazendo aí suas indagações, seus comentários, suas, como é que é lá no Ampulheta, suas provocações. Provocações. Isso aí. Muito bem, muito obrigado mesmo. Foi eu que agradeço o convite. E Ariel, contigo agora então, o que você finalmente considera diante desse papo aí que tivemos? Bom, teria muito mais coisa pra falar, a gente até se estendeu bastante aqui, porque o assunto rende, é um assunto importante pra nós, né? Principalmente pensando na missão que Jesus nos deixou. Então a gente poderia ficar um bom tempo aqui debatendo, um bom tempo conversando sobre, e foi um tempo ótimo aqui de conversa, né? Mas queria pontuar como consideração final aí, que a gente
gente, né, como cristãos, como discípulos de Cristo, que a gente leve a sério essa missão que Jesus nos deixou de fazer discípulos. Muitas vezes isso é deixado de lado por nosso bem-estar, por conforto, ou por achar que outras coisas, né, são mais importantes do que fazer discípulos. Eu creio muito no peso que essas últimas palavras de Jesus têm, né? Jesus, o próprio Deus, se fez homem, né? E as últimas palavras escolhidas por ele foram essas, e eu creio que é algo para ficar gravado na nossa mente. É algo pra gente viver, né, pensando constantemente nisso, para que a gente viva falando de quem Jesus foi, daquilo que ele fez, né? Fazer discípulos, não simplesmente de falar e depois abandonar as pessoas, mas de viver discipulando e andando junto a elas da mesma forma que andam conosco. Então, que a gente leve a sério isso, né? Fica o desafio de não esquecer ou de colocar isso como segundo, terceiro, quarto, quinto propósito da sua vida, mas colocar isso como missão. Aquela ideia de a gente ser soldado de Cristo, né? Me vem muito aquela questão do que a gente vê no exército, né? Missão dada é missão cumprida. Então, que se a missão nos foi dada, que a gente cumpra ela. Entendendo que quem nos dá força e autoridade é o próprio comandante. É aquele que nos deu essa missão, é aquele que criou essa missão e é aquele que anda conosco durante a missão. Nós não estamos sozinho. Ele não nos mandou para uma missão que ele não vai junto, né? Da mesma forma que antigamente os reis iam na batalha, aqui o rei vai conosco na batalha, ele serve a gente, ele anda conosco, ele é quem nos dá a vitória em cada uma das nossas batalhas. Então que a gente entenda essa missão e viva cumprindo aquilo que o nosso Senhor deixou pra gente, né? Que é fazer discípulos, ensinando e batizando, né? Como a gente já falou aí por um bom tempo. Certo, pessoal? Essas são as minhas considerações finais. Muito obrigado aí por nos ouvir. Show de bola. Muito obrigado, Ariel, também por estar presente aí, nos trazendo aí todo esse conhecimento, todas essas palavras. E eu também quero finalmente considerar dizendo que, bom, eu não quero repetir muito o que vocês falaram, né? Porque realmente temos muita coisa interessante e importante diante de poucas palavras de Jesus, né? Porque traz todo um contexto, traz toda um caminhar depois diante disso. Mas fica essa motivação, né? Então também de que Jesus, ele tá conosco, né? Diante desse grande chamado, né? Diante dessa grande missão, ele tá conosco e ele prometeu que ele vai voltar. E se ele prometeu que vai voltar, nós precisamos levar essa palavra, esse evangelho a todas as pessoas de uma forma o quanto antes, né? Porque Jesus tá voltando. Então a gente tem que realmente fazermos novos discípulos, né? O quanto mais a gente puder fazer, melhor, porque Jesus, ele tá chegando aí, os fins dos tempos estão próximos desde antes de eu nascer, mas assim, pode ser qualquer momento, hein? Então, que a gente possa ter esse senso de urgência, né? E realmente andarmos juntos como igreja, crescermos em maturidade para sermos semelhantes a Cristo e podermos, né, sermos discípulos e fazermos discípulos constantemente e diariamente. Possamos perseverar nessa grande missão. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem nos ouviu até aqui e até o próximo episódio. Até mais!